E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que começa com uma frase bombástica: Achamos o Messias. Oi, gente, pois é, e essa história é cheia de reviravoltas, de momentos inesperados. A gente está aqui para desvendar cada detalhe, bora? E a gente já começa, olha só, com essa declaração de impacto do João Batista. Ele diz: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Uau, que força que tem essa frase, né? Já começa com essa imagem, uma voz sozinha, no meio do nada, mas com um propósito gigantesco. Tipo, preparando o terreno para algo muito maior que tá vindo. Já cria todo um clima de urgência, de mistério. Exatamente. E olha, essa voz não estava gritando num lugar qualquer, não. O João pregava em Betábara. E esse lugar, pessoal, era carregado de história, de significado para o povo. Foi bem ali perto que, séculos antes, Deus abriu o Rio Jordão, que as muralhas de Jericó caíram. Então, essas memórias estavam muito vivas, sabe? Alimentando aquela esperança de que, poxa, Deus vai agir de novo. Ele vai nos libertar. Pois é. E aí você junta tudo isso, né? A expectativa do povo, a mensagem poderosa do João, o lugar cheio de história. Pronto, gerou uma agitação, mas uma agitação enorme. A influência dele era uma coisa impressionante. E é claro que isso ligou o sinal de alerta de todo mundo que tinha poder. O Sinédrio, que era a autoridade religiosa, ficou de cabelo em pé, e os romanos, que odiavam qualquer tipo de ajuntamento, ficaram de olho bem aberto nele. E já que a gente falou em Sinédrio, vale a pena a gente entender rapidinho o que era isso. Pensa assim, era o Supremo Tribunal dos Judeus, a maior autoridade da nação, sabe? Composto pelos caras mais importantes da religião, os anciões, os doutores da lei. Então, quando um grupo desses decide mandar uma delegação oficial para investigar o João, aí a gente vê que o negócio ficou sério mesmo. Não era uma visitinha de cortesia, não. E é aí que a gente chega no momento do confronto. Tenta imaginar a cena, o contraste visual. De um lado chegam os representantes de Jerusalém, sabe? Todos cheios de si, com aquelas roupas ricas, imponentes. E do outro lado está o João Batista, um cara rústico, do deserto. A tensão ali no ar devia dar para cortar com uma faca. E o interrogatório foi assim, papum, bem direto. Você é o Cristo? Eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não sou. É impressionante, né? O que mais me chama a atenção nisso é a humildade do João. Ele estava no auge da popularidade. Ele podia ter se aproveitado daquilo. Mas não. Ele faz questão de começar dizendo tudo que ele não é. Ele tira completamente o foco de si mesmo. Pura verdade. E depois de deixar bem claro quem ele não era, o foco do João muda assim, da água para o vinho. Ele vira e aponta para alguém, ali, no meio da multidão. E é nesse exato momento que a história toda dá um giro espetacular. E que giro, hein? Ele solta a frase: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gente, essa frase mudou o jogo completamente. Pensa bem, o povo estava esperando um rei, um guerreiro, um libertador político. E de repente o João fala em cordeiro. Cordeiro remete a sacrifício, a outra coisa. Foi uma quebra de expectativa total. Ninguém ali estava esperando por isso. E para piorar a confusão do pessoal, a aparência de Jesus não ajudava em nada. Ele não parecia um rei nem de longe. Usava roupa simples, de gente pobre. Nada de pompa, nada de sinal de riqueza. A descrição que temos é de um semblante pálido, emagrecido. Exato. E isso, claro, foi uma decepção para muita gente. Mas tem um detalhe interessante. O texto também fala que, apesar dessa aparência simples, o rosto dele tinha uma expressão de compaixão e de um poder que estava ali escondido, sabe? É um contraste fascinante mesmo. Com certeza. E o mais legal é que essa declaração do João não foi só uma frase bonita que se perdeu no vento. Ela teve um efeito prático, imediato. 2 dos discípulos do próprio João, o André e outro que a gente acredita ser o próprio autor do Evangelho, o João, ouviram aquilo e na hora sentiram que precisavam seguir aquela figura tão diferente, tão misteriosa. E o primeiro contato deles é de uma simplicidade que desarma, né? Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês estão buscando? E eles, acho que meio sem saber o que dizer, respondem com outra pergunta: Rabi, onde é que o senhor mora? E a resposta de Jesus é um convite, não é uma ordem. Ele diz: venham e vejam. É um chamado para experimentar, para ver com os próprios olhos. Tipo, a descoberta tem que ser sua, tem que ser pessoal. E esse convite, pessoal, foi o que começou uma verdadeira reação em cadeia. Olha só a sequência. João Batista aponta, aí André e João seguem Jesus. O André fica tão empolgado que a primeira coisa que ele faz é correr para achar o irmão dele, o Simão, e levar ele até Jesus. Depois, Jesus chama um cara chamado Filipe.
E o que o Filipe faz? Vai atrás do amigo dele, o Natanael. Foi tudo muito orgânico, de uma pessoa para outra. Exato, e essa corrente de convites nos leva para o último personagem dessa primeira leva, o Natanael. E o Natanael, gente, ele é a personificação do ceticismo. Quando o Filipe chega todo animado para contar a novidade, a primeira reação dele é de desconfiança total. A reação dele é puro preconceito, né? Ele solta essa: de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? É um tapa na cara da gente, para lembrar como um julgamento rápido, um preconceito, pode fechar a porta para algo incrível. Mas a resposta do Filipe é genial. Ele não entra em debate, não tenta provar com argumentos. Ele só repete o mesmo convite que funcionou com ele: vem e vê. E esse convite, ele muda tudo. Porque o que finalmente quebra a barreira do Natanael é quando Jesus fala uma coisa que era impossível ele saber. Jesus diz que viu Natanael debaixo da figueira, que era o lugarzinho secreto dele de oração, antes mesmo do Filipe o chamar. Foi uma revelação tão íntima, tão pessoal, que só podia vir de uma fonte divina. E a transformação do cara é instantânea. É uma virada de chave completa. O contraste é sensacional. Ele sai daquela pergunta toda cínica sobre Nazaré para uma declaração de fé assim absoluta. Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Uma única experiência pessoal desmanchou todo o preconceito dele, em 1 segundo. Exatamente. E toda essa sequência de acontecimentos acaba reforçando algumas lições bem práticas, né? Primeiro, a importância da gente compartilhar aquilo que a gente descobre, principalmente com quem está perto. Segundo, que a verdade é algo que a gente precisa buscar e ver por conta própria. E como a gente viu no caso do Filipe com o Natanael, às vezes um convite simples, um vem e vê, é muito mais poderoso que 1000 argumentos. E claro, fico alerta de como o preconceito pode nos impedir de enxergar o bem. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? O que esse convite vem e vê significa para a gente hoje em dia? Tanto na nossa própria busca, quanto na maneira como a gente talvez convide outras pessoas a conhecerem algo novo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais essa análise. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês nessa jornada. E lembre-se sempre, isso aqui é só um resumo, um gostinho para despertar a curiosidade de ir atrás do material completo, que é muito mais rico. Um abraço e até a próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.